Bom, pessoal? Fábio Rezende aqui da Soma Agro. Estamos aqui hoje mais uma vez gravando o episódio do Conexão Soma. Dessa vez, vamos falar de conservação de volumoso. Esse episódio de hoje tem o apoio da Soma Agro e também da Nutricorp, que esse ano está fazendo 25 anos. Hoje vamos falar com o Gustavo Bertoldi, zootecnista, coordenador técnico da Nutricorp. Gustavo, se apresente, por favor. Então, primeiramente, é um prazer estar aqui, Fábio. E vou falar um pouquinho, assim, da minha trajetória, né? Formei como zootecnista pela Unesp de Dracena, depois dei continuidade no mestrado, né? Me especializar um pouco mais. E iniciando na carreira profissional, tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, voltado, assim como você está atuando hoje, para essa área da gestão. Então, acho que vai ser interessante aqui que a gente vai conseguir falar pouco de conservação e, mesmo assim, puxar vários ganchos aí para o tema principal do Conexão Soma, que seria a gestão de fazendas, né? Então, tive um período na consultoria de gestão de fazendas, depois trabalhei em um grupo de fazendas, então da porteira para dentro, e atualmente estou na Nutricorp, atuando como coordenador técnico e contribuindo aí para o desenvolvimento da empresa, né? Então, assim, só para a Nutricorp fazendo 25 anos, eu estou te parabenizando aí com um presente aí para você se hidratar nesse calorzão do Goiás que faz por aqui, né? Então, e é isso aí. Vamos dar continuidade. Muito obrigado. É isso aí, Gustavo, foi meu, né, mais um amigo aí de estrada que eu ganhei, né? Tive o prazer de conhecer, fizemos até uma amizade um pouquinho além do profissional, né? Beira a amizade profissional. Mas vamos falar hoje de conservação de volumoso, né, Gustavo? E aí, cara? É verdade que silagem mal conservada dá prejuízo? Como é que é isso daí? Silagem não é tudo igual? É o que todo mundo pensa, né? Na verdade, a gente vê que tem vários tipos de produtores, né, que falam assim, eu faço silagem. Beleza, mas uma silagem nada mais é do que um processo, né? E se você não seguir algumas regras, você vai estar guardando o material e esse material ao longo do período que ele está ali sendo armazenado, né, ele está se deteriorando. Então, você está perdendo o valor nutricional e muitas vezes você acredita que você está colocando uma quantidade lá dentro daquele silo, daquele monte da trincheira, por exemplo, Sim. e quando você vai abrir após 60, 70, 120 dias, independente do período, você vai ter uma redução no quantidade devido a essa perda da matéria seca, né? A quantidade disponível pro gado, né? Com certeza. Então, eu até gosto de fazer uma conta assim, muitas vezes você vai fazer um planejamento, eu vou produzir 1.000 toneladas de silagem. Se você não conservar ela corretamente, na hora que você abrir, vai tirar, tem uma quebra dessa matéria seca e, consequentemente, na hora que você for fornecer para os animais, tem 900, 800 toneladas. Então, tem uma perda muito grande, né? E aí não tem confinamento que segure, né? A programação de confinamento, né? E você tem que antecipar, gerar toda uma consequência, né? Essa Exatamente. diminuição. Além da quantidade, né, que você tem essa perda de diminuição, também do fator nutricional, né? E você vai formular uma dieta, você está pensando que essa silagem está com uma característica, às vezes, melhor, e muitas vezes ela perdeu nutrientes ao longo desse processo, né? É, interessante. E, Gustavo, o que você percebe aí nessas suas andanças, né? Visitando muito fazenda, muitos processos, o que você tem mais visto de dificuldade com a questão da silagem, né? Do processo de fazer, não só silagem, como conservação de outros de outra forma de conservação, né? Feno, tudo. Mas o que você mais vê que o pessoal tem errado, que pode melhorar? Certo. Vamos lá. A silagem, que nem eu falei anteriormente, são vários processos que antecedem você abrir o silo e ter aquele material de qualidade para você fornecer para os seus animais, né? Então, o que eu vejo muito na prática, né? Às vezes um pouco de descuidado ou um pouco, como que eu posso dizer, as pessoas às vezes não se atentam naquele processo por processo e lá na frente, na hora que vai abrir o silo, opa, por que será que meu silo deu errado? Só que, então vamos lá, eu vou só passar um pouquinho assim, Sim. ponto a ponto quais seriam esses processos que eu citei. Então, desde a hora de você planejar para plantar aquele volumoso, aquela plantação de milho, ou independente qual produto que a gente vai estar ensilando, né? Você tem que ter uma
vamos falar assim, uma, uma Um ideia, né? conhecimento, Uma ideia de quando você vai colher, principalmente como é que esse vai estar, silo. né? Por quê? Normalmente em período chuvoso, né? Onde tem essa maior produção de volumoso. E aí, você chega lá, você não se planejou legal por fazer a escolha correta daquela área, né? E aí, quando você chega, vai colher aquela silagem, tem uma área alagada, o trator, a colheitadeira começa a atolar, os caminhões que vão carregar a silagem para fora para o seu banco de silagem, eles começam a atolar. Quantas vezes, né? Já viu o trator puxando as caçambas, né? Nossa, demais. Então, assim, desde a hora do preparo para fazer o plantio, já é um ponto que a gente se depara que muitas vezes não tem essa programação, né? Aí, depois, propriamente, no dia que está colhendo a silagem, né? A gente tem que levar alguns pontos. O ponto ideal da matéria seca, né? Que isso vai influenciar muito na hora da qualidade da conservação daquele material que a gente está ensilando, né? Então, por exemplo, uma matéria seca ideal, uma silagem de milho, por exemplo, fica em torno dos 35 de matéria seca, né? E muitas vezes as pessoas não respeitam isso, né? Então, ou colhe um pouco mais cedo, ou deixa passar um pouco mais. Lógico que a gente tem várias adversidades aí durante o Da processo, né? operação, né? Os empecilhos, né? Isso aí. Então, às vezes a operação é um pouco menor, você não tem como ter um maquinário próprio, então você depende de alugar máquina, ter terceiros ali, muitas vezes já tem outras agendas, então isso pode interferir um pouco na qualidade, né? Além disso, então, tem a programação do plantio, o momento correto dali da nossa colheita da silagem, né? Respeitando aí teores de umidade da planta em si. Aí depois, uma coisa que a gente vê muito na prática, o tamanho de partículas, né? Então, quando você começa a colher, primeira coisa, pessoal, primeiro dia de silagem, vai colher, afia as facas, eles preparam todo o material, solta a colheita da Regula os silagem. cortes direitinho. Exatamente. Aí, qual que é a indicação nossa? Faça um trabalho tem as peneiras a Penn-State, por exemplo, que lá você consegue modular e entender como que está o perfil do corte da sua máquina, né? E beleza. Aí soltou. O que é muito comum acontecer? Faz isso no primeiro corte, Nunca mais faz. aí só daqui uma semana, ou só quando vai abrir um novo talhão, ou quando vai para uma próxima propriedade. Então, assim, a gente tem as ferramentas aí no campo, uma forma prática, fácil da gente monitorar ali como que está a qualidade, o tamanho das partículas ali do nosso material ensilado, e isso é uma forma fácil e muitas vezes no dia a dia a equipe ali que está colhendo, elas negligenciam isso, né, e deixa passar, né. Aí, só Sim. complementando dando uma sequência até na hora da colheita, né, o que a gente vê? Beleza, ajustou o corte, vamos colocar o material. Se não tiver bem dimensionado a quantidade de eficiência da máquina, o quanto que ela está colhendo, com a quantidade de caminhões para transportar esse material colhido, o que pode estar acontecendo? A máquina fica parada, ou se não, você está com muito caminhão esperando, e lá na hora do silo, na hora que você está Descarregando para compactar. descarregando, né? O que acontece? Ou chega uma quantidade muito grande e você tem pouco tempo para compactar esse material, ou chega de uma forma vagarosa, aí o pessoal lá que está em cima do trator fala, tá tranquilo aqui, vou tirar o pé. Então, assim, isso já é mais um ponto que a gente deve ter como atenção, né? Isso impacta bastante, né? Que um dos custos altos da produção do volumoso, principalmente quando a gente fala de silagem, é a parte do corte e transporte, né? Isso. Então, se a máquina ficar parada, é custo. Se tiver muito caminhão e estiver fazendo fila, é custo. Se não conseguir compactar, né? Então tudo isso realmente gera custo, né? Isso aí. E até então, vamos falar, tá ajustado máquina com caminhões. Só que lá no silo, se você não dimensionou legal ali a quantidade de volume que está chegando, você pode ter uma camada superficial ali de entrada de material muito grande. E mesmo com vários tratores, equipamentos ali fazendo a compactação, você não atinge o ponto de compactação ideal. Então, assim, às vezes, dependendo do volume, né?
fazenda que a gente está trabalhando, a gente recomenda até mesmo abrir 2 frentes de silo, né? Então, devido a, se tiver Sim. um volume muito grande, né? Então, descarrega um no silo 1, descarrega outro caminhão no silo 2, e nisso deixa os tratores trabalhando, compactando, porque você diminui essa camada e garante que faça uma compactação bem feita, né? Então, esse é um outro ponto, né? E aí depois, propriamente falando, né, a compactação. Muitas vezes, o que a gente vê que é um erro muito crucial e que vai impactar muito na qualidade do seu, do seu processo de conservação, que é a falta de equipamentos ali ou dimensionamento errado em relação ao peso Uhum. desse volume que está chegando, né? A gente existe as cartilhas de silagem, então você consegue ver lá, calcular mais ou menos o quanto que está entrando de produto colhido, né? E você consegue fazer uma continha em relação ao lastro, né? O quanto de equipamentos, de Ao peso, é. tratores que você conseguiria, tem que colocar ali para ter uma compactação ideal, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente vê muito, que falta, assim, o produtor, ele dá um pouco mais de atenção nesse ponto da compactação, né? Então, às vezes está chegando muito caminhão, tem um tratorzinho, um 275 levinho lá em cima, então não está fazendo a compactação ideal, né? Uhum. Depois eu vou explicar o porquê que Sim. essa compactação ela é importante, né? Mas e aí, passando aí, não, ajustei tudo, essa parte da compactação, vem a parte ah, de você ir aferindo, né, para ver se tá de acordo com o que você está programando. E, juntamente a isso, o próximo passo seria a vedação, tá? Sim. Então, você usar uma lona de qualidade, né? Que é resistente, né, com micragem alta. Exatamente. Vamos falar, não economizar nessa parte. E hoje já tem várias tecnologias, barreiras de oxigênio. Então, assim, a forma de você fazer esse tipo de essa vedação, investir, ideal, colocar a lona na lateral. Então, assim, existem várias recomendações, né? Hoje eu estou dando uma pincelada de uma forma mais Sim, sim. geral, né? Mas é também não negligenciar nesse ponto, né? Usar um material de qualidade, porque vai garantir que tenha a vedação correta do seu material ensilado, né? É, porque não adianta também, né, a gente tá lá na produção, tem uma área, ou seja de capim ou de milho, você gastou ali com insumo, que é o mais caro, aí você cortou, né, transportou, e aí depois você vai economizar na lona, né, e aí É isso depois aí. a lona não resiste, às vezes um animal passa ali em cima, né, Com certeza. fura, e aí vai comprometendo, né. E, então, assim, eu falei basicamente todo o processo, e agora trazendo um pouquinho para a nossa realidade, né, onde hoje a Nutricorp está atuando, né, só para complementar, hoje a Nutricorp, ela tem esse viés de trazer produtos tecnológicos e Uhum. soluções aí para o pecuarista, né, e recentemente a gente está disponibilizando para o mercado os inoculantes, que esse é um ponto também que a gente vai abordar nessa nossa conversa. Então, hoje a gente traz os inoculantes da linha Ecosil, o Ecosil e o EcoCool, que isso daí interfere em todo esse processo que eu falei anteriormente. Então, assim, você fez uma boa colheita no momento correto, transportou, avaliou o tamanho de partícula, enfim, compactou legal. Só que se você não usar o inoculante ideal, um inoculante indicado para aquele tipo de material que você está ensilando, você pode dar mais chance para o inimigo ali ah, deteriorar a sua silagem, né? Então, hoje a gente traz essa linha de inoculante com grande concentração, e isso é um ponto que nós vamos abordar um pouquinho mais à frente, né? Mas aí, o Gustavo, o que eu queria entender também é isso, né? Se tem alguma também diferença, por exemplo, se eu vou fazer uma silagem de um milho, por exemplo, ou de um capim, tem algum cuidado diferente, mesmo que seja do tempo de espera, tem alguma diferença ou não? Tudo basicamente a mesma coisa, os mesmos cuidados. Os processos, né? Eles são os mesmos para esse ponto de você ensilar o material. Então, Uhum. você tem que seguir as mesmas regras, né? Lógico que para um capim, você vai seguir um padrão. Para a silagem de milho, é uma outra coisa. Mas você sempre tem que respeitar.
o tamanho de partícula que está cortando, o volume que está chegando no silo, compactação. E aí, falando um pouco mais dos inoculantes em si, a gente tem hoje 2 inoculantes que eles são ideais e direcionados para cada tipo de volumoso, para cada tipo de material que você está ensilando. Sim. Então, acho que isso reflete um pouco da sua pergunta. Por exemplo, inoculante não é tudo igual. Então, se você fazer uma indicação correta para aquele material que você está ensilando, aquilo vai te favorecer, você vai conseguir direcionar a fermentação daquela sua silagem para uma fermentação boa, que é o que você quer, né? Então, por exemplo, hoje, para silagens de capim, que normalmente, nível Brasil, a gente colhe ela com uma umidade um pouco mais alta, né? Vamos falar, o que a gente gostaria? Silagem de capim? 30, 35% de matéria seca. Só que isso é muito difícil. Normalmente, o que a gente vê no campo? De 20 a 25. Uhum. Isso é muito comum, né? Porque Sim. A planta ela vai armazenar ali muita umidade. Se você esperar ela amadurecer um pouco mais, né? Tá. Muitas vezes você perde o time, né? Então, assim, você normalmente encontra aí nas propriedades colhendo capim, por exemplo, com uma umidade mais alta. E aí, o que acontece? Se você usar qualquer tipo de inoculante, você não consegue direcionar a sua fermentação. E hoje a gente traz, por exemplo, o inoculante, o Ecosil, que traz uma concentração muito grande de Plantarum, por exemplo, que é uma bactéria hoje, uma cepa, né, que ela é muito focada nessa queda do pH, principalmente com essas adversidades, Sim. certo? Então, assim, eu falo, ó, vamos fazer silagem de volumoso de maneira geral? Usa um Ecosil, por exemplo, ou algum inoculante com maior quantidade de Plantarum, que ele é uma bactéria que ela vai fazer sim essa queda do pH, principalmente nos primeiros momentos ali pós-vedação, né? E só complementando, isso, o desafio então para silagens de forrageiras seria isso aí, a queda do pH, onde tem essa maior dificuldade. E quando a gente parte para uma silagem que tem maior quantidade de grãos, então os carboidratos fermentáveis, né? Então, o que acontece? Você tem a fermentação dela, ela ocorre de uma maneira mais fácil, né? Então, a queda do pH ela ocorre de uma maneira mais fácil. Porém, qual que é a grande dificuldade dela? No pós-abertura. Tá. Entendeu? O que é esse pós-abertura? Na hora que você abriu o seu silo, depois de tempos lá, dias de vedação, o que vai acontecer? Você abriu, você deixou ali aquela parede superficial da face do silo exposta ao ar. Sim. Como você tem um material com muitos carboidratos fermentáveis, né? Então, você abre oportunidade para micro-organismos, como leveduras, por exemplo, começar a deterioração aeróbica. Então, quando você chega num painel de silo, põe a mão lá e está esquentando, ou aquele bolor, isso daí foi tudo uma fermentação indesejável por micro-organismos indesejáveis que a gente não quer ter na nossa silagem, né? Sim. Consequentemente, a gente tem mais micotoxinas, isso vai influenciar negativamente tanto no desempenho dos nossos animais, pensando em confinamento, tanto na produção de vacas de leite, de grandes leiteiras, né? E aí, qual que seria, por exemplo, minha indicação? Quando você vai fazer silagens com maior quantidade de grãos, tem que ter a bactéria, a cepa Buchneri, em alta concentração. Porque ela é responsável, depois que ela tem a queda do pH, ela vai pegar ali principalmente o ácido lático que está ali no meio e vai transformar num ácido acético. É um pouquinho mais técnico isso, mas acho que vale a pena a gente entrar nesse ponto. E o que ela vai fazer? Ela vai dar essa maior estabilidade aeróbica pós-abertura. Então, só mais um ponto, por exemplo, só ter Buchneri, e às vezes em quantidade pequenas, não é o suficiente. Você tem que ter um material que seja uma cepa que seja resistente, né, que ela seja eficiente, né,
um valor biológico bom, assim, e em grande quantidade, tá? Para ela agir e trazer essa segurança pós-abertura, que é o que a gente vê muito por aí que não tem, sabe? E a importância do painel também, né? Você tirar, não ficar afofando ele, tentando cortando sempre ele, né? De forma realmente para virar um painel, para poder diminuir essa Exato. penetração de ar, né? Para retardar essa fermentação, né? O que é muito comum, por exemplo, às vezes as fazendas elas não têm uma estrutura de maquinários que você consegue tirar da melhor forma possível, né? Então, você vai, às vezes, com uma pá carregadeira, e o que chega lá o funcionário, ele vai fazer o quê? Ele entra um pouco assim com a lâmina da pá e dá uma afofada. Aí acabou, né? Na hora que você fez isso, você permitiu a entrada do ar dentro do painel, do silo para dentro, né? Então, você está afetando aí 1 metro, às vezes até mais, e você está levando esse oxigênio. Quando tem essa entrada do oxigênio, as bactérias patogênicas, se não for segura por exemplo, um grupo se você não tratar com inoculante ideal, Sim. por exemplo, com níveis bons de Buchneri, você vai ter uma maior degradação aeróbica, tá? Por isso que também precisa, é importante, né, o painel, o quanto você tira, né, do painel. Você tem que ter uma tirada mínima, né, Sim, de sim. 25 centímetros, se não estiver enganado, né? Você tem que tirar para poder realmente você não deixar aquele material em contato com o ar por muito tempo antes de ser consumido, né? Exatamente. E, Gustavo, então você já adiantou um pouquinho aqui, né, que eu queria falar com você do papel dos inoculantes, né? Sim. Mas, cara, tem uma coisa que o pessoal fala, não, mas a silagem já vai fermentar sozinha, não precisa colocar nada. Se eu fechar ali dentro, o ar já vai acabar, vai matar as bactérias aerolíticas e ele vai fermentar só. É por aí mesmo? A diferença é grande? Como é que é? Eu falei anteriormente que eu ia comentar um pouquinho sobre a compactação, o porquê que isso interfere, né? Então, num processo de ensilagem, a gente quer tirar o oxigênio do meio o mais rápido possível, Sim. tá? Porque a maioria dos micro-organismos patogênicos ali para o meio, que faz uma fermentação indesejável, clostrídeos, leveduras, fungos, eles se proliferam com maior, vamos lá, voracidade quando você tem um meio com um meio com oxigênio, tá? Sim. Aeróbico. E dessa forma, a compactação, ela vai fazer com que tire o ar, o oxigênio, o mais rápido possível. Atrelado a um bom inoculante que você vai estar colocando umas cepas boas ali, você vai modular essa fermentação para um caminho que você quer. Uma queda de um pH mais rápido, uma quantidade de acetato lá na frente que vai conservar aerobicamente essa silagem, principalmente com maiores quantidades de grãos, né? Então, assim, só colocar o material e ensilar, você não está garantindo que você está conservando o seu alimento, tá? Você colocou ele dentro de uma trincheira, fechou. Não, às vezes, eu até gosto de usar uma frase que é assim, o que é o processo de ensilar? Nada mais é do que eu ter um material para fornecer para os meus animais em algum período de escassez de alimento, por exemplo, período das secas, né? E eu vou estar gostaria de fornecer esse alimento como se eu tivesse fornecendo ele de forma in natura. Acabado de colher, né? Exatamente. Então, assim, é manter o máximo desse valor nutricional, esse volume de matéria seca que eu colhi lá no momento, e daqui 3, 4, 5 meses, num período de entre-safra, por exemplo, eu estar fornecendo um material com altíssima qualidade, né? Porque eu acho que o desafio, né, quando a gente faz de conservação de volumoso é isso, né? Então, o alimento que você colheu, ele já começou a estragar, digamos assim, né? Então Exatamente. você tem que lutar o tempo todo para evitar que isso aconteça. Se você não tiver cuidado nenhum, não compactar direito, não colocar inoculante, fechar de qualquer jeito, você com certeza, na hora que você abrir, você vai estar com material que não vai dar para consumir. Com Né? certeza. Então, essa batalha que a gente tem, né, de conservar, eu acho bastante importante isso, né? Porque às vezes o produtor faz conta, né? Não quer economizar em tudo, aí vai economizar num inoculante, eu não quero colocar. Uhum. Mas é você ver o percentual que aquilo, né? Quando você coloca o perfil ABC dos custos da silagem, ele vai estar lá no fim, né? E aí você quer economizar num produto que impacta muito pouco no custo. Exatamente. E
E assim, até falando um pouquinho mais, né, que é um ponto forte hoje do que a gente trabalha, inoculantes, existe vários no mercado, né? O que eu sempre recomendo, tá? Olha a concentração daquelas cepas que você está utilizando, porque existem inoculantes com diversas cepas, só que na Sim, hora que você e vai concentração, tudo, né? olhar, tem um pouquinho de cada um. Então, a gente até chama de cepas auxiliares, né? Cada uma fica especialista numa faixa ali de pH. Porém, aquele entre uma estar no seu ponto ótimo e a outra começar a ter um ponto ótimo melhor de atuação ali nas diferentes faixas de pH, você acaba que dá oportunidade, né, para essas bactérias, esses micro-organismos indesejáveis aí, a começar a degradar seu material. Então, você vai perder a qualidade, você vai perder matéria seca, né? E a gente tem que olhar também que o inoculante por si só também, ele não é um melhorador, né? Ele é um conservador, né? É Isso igual o aí. freezer, você coloca uma carne, você colocar uma carne podre no freezer, você vai tirar uma carne podre. Com Colocar certeza. uma carne boa vai tirar, né? Então tem que tomar bastante cuidado em todo o processo, como você falou, né? Então, questão de escolher o lugar. Cara, quantas vezes a gente não vê lá, fazendo silagem, tá lá um trator puxando o caminhão, quer dizer, nem a área não conseguiu escolher direito, né? Claro que às vezes vai acontecer, porque às vezes chove mais do que esperado, né? Mas isso é normal. Mas normal, mas peraí, essa área que você escolheu nos anos anteriores, normalmente era uma área que não alagava tanto, né? Não tinha problema. Depois escolher a cultura. Também não adianta você escolher a cultura. Você plantou aquela quantidade de áreas e, pô, mas não é, ela não tem, ela é mais para grão, por exemplo, do que para produção de forragem. E todo o processo, né? Até o vedar, porque também não adianta jogar a lona em cima também, fechamos. Você jogou ar, você compactou, mas jogou todo o ar, né? Então, realmente, se a gente não olhar todo o processo, não é também a inoculante que vai salvar, né? Com certeza, né? Não vai fazer milagre. E até a gente está falando bastante assim da relação dos silos de superfície, silos de trincheira, pensando mais em silagem de volumosa, né? Sim. Ou silagem de milho, planta inteira, né? Mas hoje é muito comum e é uma prática muito que a gente está cada dia mais encontrando no dia a dia das fazendas brasileiras, que é a reidratação do milho, né? Do grão de milho seco. Uma excelente alternativa, né? Exatamente. Ou a colheita do grão úmido e você estocar esse material. Ali, você está colocando um material que ele tem um perfil fermentativo muito uma aptidão alto. grande de fermentar, né? Exatamente. Então, assim, vamos falar, na hora que você faz o valor do produto que você está colocando ali, perto do milho, nossa senhora, é uma mina de dinheiro que está sendo armazenado ali. Então, você regular seus maquinários para colocar a matéria seca desse material ensilado, reidratado, por exemplo, ou está colhendo ele com uma matéria seca mais alta, você colocar mais água para ele poder chegar num ponto ideal, isso vai favorecer ali a fermentação, né? E o que eu falo mais uma vez? Eu já vi na prática, né? Várias fazendas que não utilizam ou não se precavinem, faz todo o processo certinho, só que deixa de usar um inoculante. E nesse caso, por exemplo, tem que ter o inoculante com a Buchneri, né? Porque é um material muito fermentativo. Tem muito predisposição mesmo de fermentar, né? Exatamente. Então, na hora que você abrir, você vai estar susceptível a ter maior degradação aeróbica. Então, precisa ter a Buchneri para poder fazer essa proteção aí de todo esse dinheiro investido aí na silagem de grão reidratado, por exemplo. E aí, né, isso tudo leva também para a questão que a gente fala de planejamento, né, quando vai levando para a gestão, o quanto que é importante, né, você dimensionar a quantidade de material que você vai fazer. Claro que a gente não faz silagem na conta, né? O ideal é você não ter a silagem necessária que você vai consumir naquele ano, porque se aumenta o período seco, né, acontece alguma coisa, você tem que ter guardado. Mas o quanto é importante você saber essa programação, né? Então, eu ter certeza de reservar a área, de quanto aquilo vai produzir, quando eu tirar, quanto é que vai ter. Né? Isso tudo é muito importante, porque isso impacta em diversas estratégias durante o ano. Né? Então, o que você vai fazer na sua entre-safra? Qual a estratégia que vai usar? É uma recria confinada? É um confinamento? Então, você precisa ter, né? Esse alimento, ele... sem a silagem não dá, né? É o que o pessoal fala. Não, você consegue comprar tudo, menos a silagem, né? Tudo bem, consegue, mas... Se compra, paga muito caro. Paga muito caro, né? Tá. E aí, falando nessa questão, Gustavo, como é que você encara aí, você está vendo aí o pessoal
nos últimos anos, né? Como é que tem sido o perfil dos produtores? Se estão melhorando, o pessoal está entendendo melhor, se as silagens estão sendo feitas cada vez com melhor qualidade, como é que está isso? Olha, Fábio, eu vejo que assim, a turma está tendo uma atenção maior, tá? E está melhorando a qualidade do material ensilado. A informação hoje está cada dia mais, está muito fácil acesso, né? Você abre um celular, você tem lá qualquer meios ali de fazer uma pesquisa, Sim. então cartilhas técnicas e várias pessoas, por exemplo, no Instagram ali falando sobre material ensilado, e isso... Ou no YouTube, né? No Spotify. Então, você tem onde buscar informação. Então, vai de você, né, o produtor, a equipe ali da fazenda, né, que está ali na frente, ter um pouco de iniciativa também, de entender um pouco do processo onde influencia, e juntamente com as empresas, né, que tem esse corpo técnico, esse corpo comercial. Vou lá, por exemplo, vou lá vender um inoculante, beleza, mas eu vou estar ali junto com a pessoa, com a equipe da fazenda, para entender, orientar, ou não, a gente está, sei lá, cortando a silagem com o tamanho de partícula errada, vamos passar pela state. Então, assim, acho que isso é um contraponto, né? Tanto uma mensagem assim, para a equipe das fazendas, né, como eu já fui de dentro, melhorar, entender o porquê que está fazendo aquele processo que vai melhorar assim, a qualidade daquele material ensilado, também as empresas, né, disponibilizar esse corpo técnico assim para ajudar aí os pecuaristas a cada vez melhorar, né? Então, mas de maneira geral, eu vejo que a silagem ela está sendo vista com outros olhos, tá? Mas ainda tem muito a melhorar. Tem muito que andar ainda, Tem. né? E quando a gente pega, por exemplo, depois que a gente abre um silo, que você tem o material ali, quais são normalmente os ajustes as análises que você tem que fazer para fazer os ajustes na nutrição, por exemplo? Né? Que avalia? Por exemplo, se é partícula, se é só matéria seca, como é que funciona esses ajustes? Que eu acho que é interessante. Como eu falei várias vezes aqui, né? Então, todo esse processo vai influenciar diretamente na qualidade do material retirado daqui 120 dias, por exemplo. Uhum. Então, primeira coisa, é muito comum as pessoas não fazerem análise, tá? Sim. Então, faça uma análise, colete alguns pontos, principalmente quando você está abrindo um silo novo, de uma lavoura nova, tal. Coleta, tem algumas instituições pelo Brasil que fazem esse tipo de análise, uma análise bromatológica, primeiro ponto. Uhum. Então, vai ver o valor de matéria seca, a quantidade de amido, e entre outros ingredientes. Dessa forma, você vai conseguir passar isso para um nutricionista da fazenda, ali, quem está formulando a sua dieta, a sua ração, e assim, você vai ter uma noção maior dali e fazer os ajustes ideal para aquele material que você está abrindo e está consumindo ali naquele momento, né? Tá, e só te cortando rapidinho, e com que frequência a gente faz isso? Só quando abre, ou quando abre na metade? Quantas vezes, por exemplo, numa trincheira ou num silo superficial, quantas vezes você faz a análise daquele mesmo monte? Certo. Vamos falar, se fosse possível, todo dia fazer uma análise, só que isso é inviável, né? Mas assim, pelo menos uma análise na entrada. Sim. Se você sabe que a lavoura, na hora que está colhendo, ela é de um talhão, tudo mais, tem uma uniformidade, certo. Você pode fazer uma mais para o meio e uma mais para o final. Tá? Seria uma indicação. Pelo menos uma análise ali na hora que está iniciando. Agora, se você sabe que o seu tamanho de trincheira ou de superfície é muito grande e está vindo de diversos pontos ali da sua fazenda, né? Lavouras diferentes, lavouras diferentes, com pastos e correções de solos diferentes, você vai ter várias silagens ali dentro daquele mesmo monte. Porque às vezes você tem até variedades diferentes de milho, por exemplo, né? Que você vai, às vezes você colhe porque o talhão tá diferente, outra variedade de milho e joga tudo ali, né? É muito comum. Você está começando a colher uma parte, aí deu uma chuva, essa área aqui ela é mais alagada, né? Então as máquinas estão vai para o talhão. Vai ali para o talhão e depois você volta para essa. Nisso, essa daqui já mudou matéria seca dela. O perfil dela, né? Exatamente. Então, assim, você vai ter diversas
tipos de materiais dentro lá daquele silo. Então, assim, tem que fazer uma análise para você entender como que está o perfil da qualidade ali do material, né? E, consequentemente, você ter um ajuste de dieta para ser o mais assertivo possível, né? Às vezes você está supondo que a sua dieta tem tantos por cento de energia, tantos por cento de estratério, enfim, toda a parte bromatológica que a gente consegue avaliar. E aí, na hora que você coloca na formulação, você está supondo que tem aquilo, mas na verdade você tem menos. E não desempenha, né? E aí fura todo o resultado, né? Igual a gente falou, né? Parte da gestão. Você tem uma programação de abate de animais. Os animais, você está contando que ele vai dar um GMD X aí, independente da categoria, né? Então, opa, é para dar 1 quilo, tá dando, sei lá, 700 gramas. Vai furar a sua escala de abate, por exemplo, né? Então, esse é um ponto. Uma simples análise, você consegue minimizar isso. Isso, estou falando uma análise bromatológica, pelo menos uma amostra por silo. É o básico. No mínimo, no né? mínimo. O ideal 2, ou pelo menos uma, isso tá? aí. Só que você fazer a análise da matéria seca da silagem, né? Para você ajustar na quantidade que você está fornecendo ali, isso daí diariamente é a recomendação, né? Isso é facinho demais hoje em dia com essas air fryer da vida, né? Air fry, existem várias ferramentas aí, né? Então, como que é feito essa análise, né? Você vai lá, coleta uma amostra ali da sua face do silo que você vai utilizar naquele dia, leva para o escritório da fazenda, para uma parte ali da fazenda, coloca a amostra dentro de um air fry pesado, tem toda uma metodologia por trás disso, né? Mas é muito simples, uma balancinha, um air fry, por exemplo, você consegue mensurar e ter ali o valor da matéria seca daquela silagem. Aquela porção que você está pegando, que você está pegando. Porque, por que a gente faz isso? É o ponto. Às vezes você está achando que está lá com 35% de umidade, só que naquele ponto está mais alto. Então, consequentemente, ela está caindo mais água ali na sua dieta. Ele está consumindo menos nutriente, né? Menos nutriente e mais conteúdo, água, né? Principalmente quando a gente fala de animais confinados, né? Quando você está colocando, por exemplo, para animais na época de seca, por exemplo, né? Que você coloca no pasto, animais de recria. Você está colocando como, né? Diferentes regiões do Brasil tem comportamentos, né? Lá no Pernambuco, quando eu passei muita parte, o pessoal usa muita palma forrageira colocando no campo porque não tem mesmo forragem. Né? E às vezes, aí tudo bem você não fazer tanto matéria seca porque você está disponibilizando aquele material verde e está contando com isso. Mas quando você leva para o animal confinado, um animal, né, que precisa ali que o desempenho seja muito eficiente, porque senão impacta no custo, é fundamental fazer essas análises, né? Isso é uma coisa que é simples, com 1h30 aí de air fryer você consegue até menos, você consegue resolver, né? Você ajusta a sua dieta diariamente, né? Pois é, e outra coisa, Gustavo, fala um pouquinho, né, de novo, imagino a sua opinião, mas que tranquilidade dá você saber que você tem uma silagem, que você tem bastante material guardado, que você sabe que vai abrir, você vai ter qualidade. Que possibilidades dá num projeto pecuário, por exemplo? Olha, primeiramente, é a garantia daquele que você vai obter as suas metas atingidas, né? Então, igual eu falei anteriormente, você está supondo que você guardou 1.000 toneladas de material ensilado. Aí você chega, você está com os animais no coxo, você já está ali na preparação, os animais já estão em desempenho ali, né, no dia a dia do confinamento, por exemplo. Aí você chega lá no finalzinho, nos últimos 30 dias, vai faltar. Você vai olhar, opa, cadê o meu monte de silo? Cadê minha silagem? E aí, por quê? Foi um mau planejamento ou às vezes uma mal conservação vai influenciar diretamente no seu resultado, né? Eu acho que, então assim, e para algumas operações eu já vi na prática, né? Você tem que mudar perfil de dieta, né? Você tem que reformular tudo, tirar, vamos supor, estava incluindo aí 20% da dieta, 15%, você ter que cair isso pela metade, trabalhar com um outro ingrediente, vai interferir diretamente no dinamismo ruminal dos seus animais, vai mudar o desempenho deles, o custo também, com né? certeza.
e isso daí vai afetar o seu planejamento, né? Você não vai atingir suas metas aí de abate, de desempenho, GMD, enfim. Isso porque você mal dimensionou, teve uma programação talvez errada ali na hora de você escolher uma área para plantar, Sim. depois programou errado na hora de colher aquele material e todas aquelas outras As partes etapas, né? que eu falei, né? E aí também, né, normalmente fazendas que utilizam, fazem um confinamento e fazem a recria confinada, numa situação dessa, como você faz o dimensionamento para os dois, né, provavelmente o produtor vai optar em atender o confinamento. E aí vai penalizar a recria, que vai te penalizar com, você vai ter que tirar o animal, às vezes, do coxo numa época que não era para ter, ou você vai ter que atrasar uma reposição que você estava ali programando para você fazer. Então, realmente, quer dizer, na minha visão, né, você ter essa segurança de como é que vai estar o seu material conservado, te dá, não, peraí, eu sei que eu vou conseguir cumprir, eu sei que vai dar conta de média, 120 dias de confinamento e mais 90 de recria no coxo, né? Você saber que você consegue fazer só esperando a hora, né, de voltar os animais, de tirar os animais do coxo, né? É isso aí, eu acho que eu até gosto de levantar esse ponto, né? O que uma gestão eficiente, né, ela vai impactar aí no seu material no seu material ensilado, né? E você respondeu exatamente isso, né? Que vai ter outra parte aqui, que você tem que fazer a pergunta, mas tá não. quase indo. Bem, então vamos adiantar ela aqui, né? Então, essa parte do nosso podcast, né? No final, vai chegando no final, onde o convidado faz uma pergunta pro apresentador aqui sobre gestão. Então, seria isso aí? Vou fazer a pergunta formalmente, certo. então, né? Então, Fábio, acho que você tem uma grande experiência aí nessa questão de gestão de fazendas, né? E aí, depois de todo esse bate-papo nosso, o que você vê, né, que uma gestão eficiente ela pode contribuir com a conservação da silagem, né? O que você tem para contribuir com a gente? Eu entendo que é o seguinte, né? Quando a gente fala de gestão de fazenda, a gente não está falando só de números, estamos falando também de processos, né? Então, a gente está gerindo processos, pessoas e os números. Então, quando a gente fala nessa parte do fazer a silagem propriamente dita, é toda essa questão. Então, se você não tiver um planejamento de como a gente falou, né? Mas resumindo, escolher a área adequada, escolher a variedade adequada. Vou fazer uma silagem de capim, capiaçu, ela é mombaça. Quanto que aquilo vai produzir, né? Como é que você está tratando? Se você falhou ou não falhou com a adubação, por exemplo, para você saber quanto que vai produzir. E aí você dimensionar. Quantos quilômetros, para cada quilômetro de distância do silo, dimensionar caminhão, dimensionar a própria colheitadeira. Então, tudo isso impacta. Porque às vezes você tem uma janela muito curta para colher, você tem que colocar uma segunda automotriz, né? Porque às vezes uma só, ela vai demorar e vai perder a janela. Então, tudo isso, você gerindo os processos e as pessoas, você consegue organizar. E aí é tudo, como você falou, é uma compactação, você conseguir dimensionar peso de máquina, peso e pneu, né? Que é aquela relação de área, da pressão, para você poder organizar. A questão até de escolher material, não escolher para medida, mas olha, se você elencar o custo de produção daquele item, inoculante e lona são os dois últimos. Não é para economizar aqui. Né? Não adianta a gente falar itens que representam, sei lá, 5%, por exemplo, do custo. Se você baixar ali 50%, você não reduziu nada. Né? Agora você tem que brigar com os outros, você tem que fazer uma lavoura mais eficiente, uma lavoura mais produtiva. Né, que inclusive a gente vai falar aqui bastante, vai falar depois aqui com um outro episódio só de LP. Falar, né, que o quanto que a gente tem que ser profissional na agricultura para poder atender a pecuária. Sim. Né? E depois, depois da silagem pronta, ou o feno, ou qualquer material estocado, né, conservado, que a gente conseguir, a questão da gestão te possibilita também fazer toda a gestão, o planejamento nutricional, o planejamento de desempenho que vai acontecer. Né? Então, aquela questão, se você não ganhar peso na seca, dificilmente você vai ter resultado no final do ano. Isso aí. Como você vai ganhar peso na seca? É com pasto deferido, é com uma recria no coxo, é confinando os animais. O que você vai fazer? E para isso você precisa do material conservado. Exatamente, você precisa ter a segurança de que você vai ter. Porque outra coisa que acontece bastante, num exemplo que você deu, que você tá com aquela... às vezes não conservou direito, perdeu, você vai, cadê minha silagem? Aí você vê um monte do lado ali, é todo aquele monte da silagem podre, daquela parte podre que tirou. Isso aí. E aí você não tem os outros insumos para compensar.
Ah, eu posso compensar com, por exemplo, torta de algodão. Mas você tem, vai ter. Quando você descobriu que a silagem vai acabar... Já está em cima da hora, já vai pagar mais caro. E às vezes não acha. Então, toda essa questão impacta bastante, né? Então, eu acho que essa programação, essa segurança que a gente tem, não, eu tenho material guardado, que o ideal é isso, você ter material guardado para pelo menos mais um ano. É claro que você não faz de primeira. Não, mas peraí, esse ano eu preciso de, vamos supor... Começa com pouco, né? 5 mil toneladas, faz 6. Uhum. No outro ano eu preciso de 6, faz 8. E aí até você conseguir ter aquele estoque, né? E assim, na prática, às vezes as pessoas se criticam muito, né? Falam, poxa vida, minha silagem não ficou ideal do jeito que eu gostaria, do jeito que manda o figurino, né? Só que, calma, leva um tempo também, até você treinar toda a equipe, né? Até você ajustar os pontos. Fez um primeiro ano, viu os pontos que você teve de falhas, vocês tiveram de falhas na fazenda, tenta melhorar isso para o segundo, não desiste. Por quê? É isso aí. Produzir arroba na época das águas, teoricamente é fácil. Agora, produzir na seca, cara, é o desafio, é onde que está o gargalo da nossa, um dos principais gargalos da nossa pecuária, né? Porque né, isso é fundamental, porque quando a gente fala de produzir arrobas, não só seca em águas, quando a gente fala produção de arrobas por hectare, você sabe bem, né, o impacto disso, que é a junção de GMD com lotação, o que vai determinar a lotação, eu até conversei no outro podcast com o Randall, é a seca que é o que vai limitar. Uhum. Então, se você não tiver nenhuma estratégia de entre safra, você vai estar comprometido, porque você vai ter um potencial grande de produção nas águas, que você não está aproveitando, e, consequentemente, você não tem na seca, você tem que reduzir rebanho. É isso aí. Né, naquele momento. E aí você perde a produção de arrobas por hectare, né? Certo. E acho que, não, você mesmo que falou anteriormente, né? Eu acho que tem uma mensagem, né, que eu gosto de falar assim, né? Quem conserva bem o volumoso, né? Você acaba conservando o resultado da sua fazenda, né? Então, assim, é uma mensagem que eu falo aí para a turma, dê uma atenção boa ali para o processo, todas as partes do processo da sua silagem, né? Porque isso, o que eu vejo? O pessoal da fazenda quer terminar o mais rápido possível. Acabei a silagem, uma semana, coisa boa. Cara, não, uma semana de trabalho, se por algum fator ali você conduzir ela errado, vai interferir ali 120 dias, ou aqueles animais que você vai estar confinando, por exemplo, né? Então, assim, dá uma atenção. E depois, na hora que tiver o monte feito, vai lá conferir, ver se não entrou um animal, entrou um cavalo ali em cima, algum outro, um boi entrou e andou por cima, furou, que aquilo ali deu entrada de oxigênio, você vai perder a qualidade do seu material, né? Então, porque às vezes tá ali, né? Você tá ali com R$1 milhão ali no tempo, né? Você deixaria? Mais, né? Se fosse notinha de 100, não, né? Então, tem que cuidar, tem que vigiar, né? Tem que acompanhar isso aí, né? Monitorar, né? E, Gustavo, aqui indo pro final, né? A gente tem um momento aqui, a pílula de ouro, que é onde o convidado passa aqui uma mensagem breve para quem tá nos ouvindo. Eu acho que vou retomar a frase. Quem conserva bem o volumoso, conserva o resultado da fazenda, né? Conserva o lucro da fazenda, né? Eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar, resumindo um pouco da nossa conversa sobre conservação do material, no caso a silagem, né? Eu acho que fica essa mensagem. Eu agradeço o bate-papo, né? E é isso, da minha parte. Não, eu que agradeço. Vocês aí que já, não sei se já seguem o canal, tanto no YouTube como também tá no Spotify, tá? Quem tá aí do trecho aí, gosta de baixar e escutando, também temos lá no Spotify. Gustavo, obrigado pela presença aí. Obrigado. Amigo, até a próxima, Foi um hein? prazer.